Olá, tudo certo? Gente, vamos lá para a nossa aulinha gravada da semana. E a ideia aqui é a gente dar um gás na parte verbal e vai encerrar com as formas nominais, é a última coisa que falta. Hoje, na nossa aula ao vivo, se você estiver assistindo essa aula antes, né, da nossa aula ao vivo, na nossa aula ao vivo a gente vai terminar imperativo. E aí, na sequência, formas nominais e também encerra isso, beleza? Então, formas nominais é o módulo 43, página 352 da apostila 2, fechou? Ó, na sequência, temos aqui formas nominais. O que são essas formas nominais do verbo? São as formas que a gente chama de formas não conjugadas. É o que eu tenho aqui de infinitivo, que são as terminações ar, er e ir em português. O gerúndio, que é o ando, endo, indo, então fazendo, lendo e dormindo. E o particípio, ado, ido e as formas irregulares. Então, quando eu penso nessas três formas, né, infinitivo, gerúndio e particípio, o que é importante eu ter em mente? Infinitivo é quando a gente utiliza para estabelecer normalmente uma relação com o futuro, né? Eu vou cantar na próxima audição. Eu vou ler este livro semana que vem, quando eu acabar o que eu estou lendo. Eu vou dormir mais tarde hoje, né? Então, normalmente a gente usa o infinitivo para estabelecer uma relação com o futuro. O gerúndio para estabelecer uma relação com algo que está acontecendo neste momento. Então, eu estou ensinando sobre as formas verbais do verbo. Você está acompanhando a ideia que eu estou te passando. O outro aluno está estudando enquanto ensinamos formas verbais. Então, quer dizer, são ações que a gente usa o gerúndio para indicar que estão neste momento presente. Então, infinitivo futuro, gerúndio equivale a um presente, e o particípio, que é o falado, conseguido, trabalhado, estudado, indica uma relação com o passado, tá? Que é o ado e ido, indica a relação com o passado. Então, infinitivo futuro, gerúndio presente, particípio, uma relação com o passado. No infinitivo, o que acontece? É muito comum que a gente trabalhe dessa forma. O uso do infinitivo funcionando como um futuro. A gente já falou isso, tá? Quando a gente falou de futuro, que é algo que eu planejo a partir do momento presente, eu posso usar a conjugação de futuro. Então, eu saberei, eu conseguirei, tu saberás, ele chegará, nós saberemos, né? Eu posso fazer a conjugação das desinências no futuro. Ou eu posso usar o futuro de forma composta, que lembra que eu tinha dito que era mais simples da gente elaborar a conjugação? Porque nesse caso, eu vou manter o verbo auxiliar no presente, e aí o verbo principal, no caso aqui eu estou usando saber, permanece no infinitivo. Então acaba ficando muito mais fácil essa conjugação. Então isso aqui, quando a gente falou de futuro, eu tinha dito para vocês, é mais incomum na fala eu dizer assim, gente, eu almoçarei às 2 horas hoje, né? O que é mais comum eu falar? Gente, vou almoçar 2 horas hoje. Então, esse almoçarei, farei, estudarei, na fala não aparece tanto. O que aparece mais? Auxiliar no presente e o verbo principal no infinitivo para indicar futuro. Vou fazer, vou visitar, vou conseguir, vou ler, né? Isso é muito mais comum. Aí, o gerúndio, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado, porque ele foi, de alguma forma, ali, muito criticado, né? E entendeu-se que não se devia usar o gerúndio. Na verdade, quando você pensa no gerúndio para explicar uma ação que está no momento da fala, então eu estou falando sobre formas nominais, né? Ou eu tô, sei lá, na garagem de casa lavando o carro, meu irmão grita: "O que você tá fazendo?" Aí eu grito de volta: "Estou lavando o carro." Esse uso do gerúndio, ele faz sentido, porque é uma ação que está sendo colocada em prática no momento da fala. Mas isso aqui é muito diferente do que a gente chama de gerundismo, que aí seria, sim, um vício de linguagem, um uso inadequado do gerúndio quando eu fico usando para substituir o futuro, que é o que se discutiu bastante, por exemplo, numa linguagem de telemarketing, sabe? Eu vou estar te ligando, eu vou estar te contatando na semana que vem. E esse vou estar fazendo, aí ele não faz sentido.
Porque aí eu tô usando o gerúndio para futuro e o gerúndio é para presente. Se fosse para futuro, eu usaria um auxiliar e infinitivo, não gerúndio. Aí ele se torna um problema. Bom, para vocês diferenciarem aqui a questão do gerundismo, né? Então, o uso do coloquial do gerúndio com o valor de futuro do presente, o que se torna um problema, por isso que a gente pôs um xizinho aqui, né? Estaremos vendo, vamos estar vendo. Isso aqui não faz sentido, né? Quando eu falo vamos estar vendo, porque é futuro, não faz sentido eu usar gerúndio para futuro. O que eu poderia dizer, veremos, vamos ver. Então, veremos a proposta amanhã, vamos ver a proposta amanhã. Ok, infinitivo ou a própria desinência de futuro para indicar uma ideia de futuro. Agora, estaremos vendo e vamos estar vendo são formas em que eu estou utilizando o gerúndio para indicar um futuro. Aí não dá certo, tá bom? Se eu quiser indicar um futuro, eu posso usar o infinitivo, gerúndio não. Futuro só para o momento presente, certo? E aí, o particípio. Eu vou passar rápido, por isso eu não estou tão preocupada, mas é importante que vocês tenham uma noção. O particípio são aquelas terminações ido e ado, tá? No caso de verbos em que eu vou ter forma regular, eles vão ser acompanhados do auxiliar ter ou haver, e aí eles vão ficar com essa forma mais longa, digamos assim. Então, meu gato tinha morrido quando eu passei na faculdade, né? Eu tinha imprimido um papel no almoxarifado, né? O paciente tinha ganhado alta, ele tinha pagado a conta, ele tinha acendido o fogão. Então, essas são as formas que a gente chama de irregular. A forma irregular é aquela que é mais contraída, que aí seria o caso aí, impresso, morto, ganho, pago, aceso, né? Então, por exemplo, o gato estava morto quando eu entrei na sala, né? O documento estava impresso em cima da mesa, não imprimido, né? Ele achou que o jogo estava ganho, quando não estava, né? Então, nesses casos, quando eu uso auxiliar ou ser ou auxiliar estar, eu uso essa forma irregular, mas nem todo verbo tem isso. É o que eu vou falar já na sequência. E quando eu tenho os auxiliares ter e haver, aí eu uso a forma mais extensa, que é o ido e ado, tá? Mas o que acontece? Nem todo verbo tem esse particípio abundante. Abundante quer dizer que abunda, tem vários, né? É essa ideia aqui, mas nem todo verbo tem o particípio abundante. Nesse caso, só tem uma única forma com qualquer auxiliar. Então, eu tenho os verbos, por exemplo, que só tem as formas regulares, por exemplo, chegado e trazido. Tá? Então, se convencionou e ficou um tanto quanto comum você escutar as pessoas falando assim, eu tinha chego, né, em algum lugar. Chego até existe como presente, por exemplo. Eu chego na escola às 7 da manhã, daí é presente. Mas como particípio, só existe uma forma para o verbo chegar, é chegado. Mesma coisa para o trazer, trazido, tá? Não existe trago. Nesse sentido, existe trago no presente, tá? Eu trago uma blusa de frio caso o tempo mude, aí no presente sim, tá? E há outros verbos que só existem na forma irregular, que é o caso de feito, não existe fazido, aberto, não existe abrido, dito, não existe dizido, né? Então, esses verbos só existem nessa forma, tá? Então, alguns só existem na forma irregular, outros só existem na forma regular. E outros é o que a gente chama de abundante, um ou outro depende do auxiliar. Eu não vou cobrar esses detalhes, só vou saber se vocês têm a noção da diferença de gerúndio, particípio e infinitivo e saber ali os usos e o sentido. Isso aqui eu ainda não vou cobrar de vocês, isso aqui a gente volta a rever quando chegarmos lá no terceiro ano. Mas por enquanto é só saber que existe. E aí, vamos colocar em prática. Leia esse aviso comum em vários lugares públicos. Sorria, você está sendo filmado. As pessoas que não gostam de ser filmadas prefeririam uma mensagem que dissesse o contrário. Para atender essas pessoas, reescreva o aviso usando a primeira pessoa do plural e fazer as modificações necessárias, né? Primeira pessoa do plural seria o quê? Nós, né? Então, quando eu penso nessa placa,
Ao invés de eu estar usando aqui você, eu usaria o nós. E aí, como é que ficaria? Então, teríamos aqui, sorríamos, nós não estamos sendo filmados, né? Então, passei o sorria para a primeira pessoa e o você também para a primeira pessoa e o está, primeira pessoa, tudo do plural, nós. Sorríamos, nós não estamos sendo filmados, certo? Depois, na sequência, ele fala assim na letra B. Criou-se recentemente a palavra gerundismo para designar o uso abusivo de gerúndio. Na sua opinião, esse tipo de desvio ocorre no aviso acima? Então, quando eu falo sorria, você está sendo filmado? Isso está acontecendo no momento em que eu leio essa frase? Então, no anúncio, não se pode afirmar que existe o gerundismo. Por quê? Porque aqui eu estou falando no momento da fala. Você está olhando a placa, está dentro de um estabelecimento, então isso está acontecendo naquele momento. O gerúndio é usado para o presente, então não tem o gerundismo. Visto que esse vício da linguagem consiste na repetição abusiva e desnecessária, especialmente quando eu vou pensar em futuro. No caso do anúncio, está correto, pois indica uma ação simultânea ao momento da fala. Certo? Tranquilove até aqui? Então vamos fazer o seguinte, vou encerrar e nessa postagem indicarei os exercícios para este módulo e aí finito, tá? As formas nominais do verbo. Gente, muito obrigada. Boa semana, nos vemos na aula ao vivo e ou no plantão. Beijo. Tchau.